Olá, bem-vindo a mais um programa Conversando com Jefferson. Hoje recebo aqui esses ilustres da banda 1º de novembro, Lucas e Otávio. Isso. Qual o nome certo da 1º de novembro? O nome certo? 1º de novembro, pé de cará. Tem um nomezinho, o nome É Sociedade é isso aí. Cultura e Musical 1º de novembro. Mas esse é o nome da banda. É a entidade, nem sim. Agora o nome da banda mesmo, banda 1º de novembro. Ah, ok. Pensei que então são separados. Eu pensei que ali o prédio, tudo. Aquele prédio é bastante antigo, não é? 80 anos. Já tem 80 anos. Estou agora em janeiro, 1º de janeiro desse ano. Muito bem, um bom tempo ali, Otávio. Aquilo foi doação? Doação. E o que era antigamente? Antigamente era um depósito de sal da usina. Ah, essa parte eu não sabia. Um depósito de sal. É muita história. Foi agora 1º de novembro e acho que são 80 anos já a gente por lá. Inclusive no prédio em que a banda era antigamente, e também nesse, Mestre Amaro também vivia, né? Ah, residia lá? Residia. Ah, não sabia também isso não. Tem até uma história de uma cama antiga, tal, que tinha por lá. Hoje não tem. Não tem mais a cama. Perdeu esse registro histórico, né? Esse material. Mas ele vivia literalmente a 1º de novembro. Ele estava lá em todos os momentos. O regente Amaro Jorge. O fundador. O fundador. Um dos fundadores. Isso. Você sabe quantos fundadores foram? São 7. São 7. Isso. Eu tenho até o nome deles aqui, se você quiser. Então vamos dar o nome desses. São eles o Luiz Marinho Falcão, o grande Luiz Marinho Falcão, Severino Ferreira da Silva, Joventino Silveira Vilar, Francisco Sotero Caio, José Vicente Borges, Manuel Inácio da Silva e Amaro Jorge da Silva, o primeiro regente, né? Essa foi a primeira diretoria formada. E como a gente sempre retrata, com os músicos remanescentes da 7 de setembro. Eu sempre faço uma confusão e penso que não, é a mesma banda. Vamos dizer que a gente, até certo ponto, a gente também achou um dia. Sim. Mas observando os registros, principalmente um livro que a gente tem como base, que é o de Zito Damião, né? Que é o Tradicionais Bandas de Música. Não. Os músicos são os mesmos, mas são instituições diferentes. A 7 de setembro termina um tempo antes e a 1º de novembro começa realmente em 1º de novembro de 1922. É porque não é fácil manter uma banda, não é? Eu vejo algumas bandas morrendo por aí, fica até triste. Outro dia eu fui até Macugê e lá tem uma banda que está praticamente morta. Ainda tem os instrumentais, tem ainda lá a sede, mas não funciona nada. Timbaúba é privilegiada nesse sentido. São 2 bandas aqui, né, todas as 2 funcionando, é um marco branco, porque se você for olhar as cidades vizinhas aqui, Macaparana, Camutanga, Ferreiros, Aliança tem, né? Aliança precariamente, mas tem, mas a maioria acabaram. E a banda de música, antigamente, e ainda hoje, a gente pode dizer isso com tranquilidade, ela era o símbolo máximo dos eventos. Então, a gente estava conversando aqui antes, né? Eu lhe relatei que Jader de Andrade uma vez foi buscar Mestre Amaro em casa, né? Para a banda tocar. E não tinha banda na cidade naquele momento para tocar, que é inclusive a conversa que vai dar origem a 1º de novembro posteriormente. Então, a banda, para a cidade de interior, ela tem esse contexto muito forte de não só dos eventos, mas assim, de figura, sabe? A banda era e é importante até hoje. Bom, mas esse ano a banda completa 100 anos. Isso é muito bom e bonito. E os preparativos para essa festa já estão em andamento? Já. É um marco, né, doutor? Então a gente tem assim umas programações já em vista, né? Nós já sentamos, inclusive o professor Zé da Silva montou até um projeto com algumas coisas lá para a gente analisar. Já estou marcando também uma reunião agora no final do mês para a gente já decidir, porque a partir de abril agora, no máximo, início de maio, a gente já vai começar as atividades em comemoração aos 100 anos. Sim. Nessas atividades, estou incluso o quê? Aquele projeto que a gente sempre fazia nos bairros, que acabou, a Banda e o Povo, a banda junto da comunidade, a gente está pensando em resgatar novamente, né? Então a gente vai ficar fazendo mensalmente a apresentação nos bairros, a escolher, nos distritos também. Tem um projeto também de um CD que a gente está pensando em gravar, alusivo aos 100 anos, né, para ficar uma coisa no mar. Tem também um documentário que a gente está pensando em fazer, além dos que o Lucas já faz aqui
os registros que ele faz das pessoas que já passaram, já deram sua contribuição lá na banda, né? Que já vem, quem acompanha as redes sociais da banda já vê isso aí, que ele sempre está colocando no YouTube, no Instagram da banda, e também um fardamento. Isso são projetos, né? A gente vai correr atrás, tem muito tempo ainda daqui para lá, e o encerramento, nós estamos pensando em fazer um encontro de bandas. Encerramento que é um início também, né? É o início, porque encerramento que eu falo dia 1º de novembro, né? Que é o início do centenário. Certo. Aí a gente está pensando com muitas bandas não, porque assim, uma falha que a gente vê nesses encontros de bandas que a gente participa por aí é que chamam 10 bandas para se apresentar. Aí coloca para se apresentar de uma em uma. Certo. Aí no início, o público tá lá. Mas na última, coitado, não tem quem assista, ninguém escuta. Normalmente funciona assim. Chegou a primeira banda, ela é a primeira, normalmente é anfitriã, é a ordem de chegada. Mas a banda chegou, ela se apresenta. Então aquela que chegar por último, coitada, fica lá no final. Aí nós tivemos um encontro de bandas em Caruaru. Aí a gente viu que a organização de lá foi melhor, como foi montado, né, a forma lá. Então a gente pensa em no máximo 4 bandas, as 2 daqui e 2 de fora. Por quê? Já deixa as 4 montadas, entendeu? E fica alternando. Isso. Essa aqui tocou, terminou, já começa. É bom para o público que está assistindo, que vai ter música. Não fica cansativo. E as bandas também vai tocar do início ao fim, todas com o público. Outro detalhe também, a gente está fazendo um resgate na sede da banda de muitas documentações, registros históricos referentes a fotos, documentos em si, material que dá com tranquilidade para fazer uma exposição. Bom, muito bom isso. E acaba aqui, dia 1º de novembro, é uma terça-feira. O encontro possivelmente vai ser no domingo, né? Então teremos aí uma segunda-feira aberta para alguma coisa, não sabemos ainda, a gente vai definir essa questão. Inclusive apresentei essa ideia até hoje mesmo para seu Otávio, mas assim, a gente pretendemos fazer um ano marcante, de fato, um ano marcante. E acho que com todo direito, né? Essa banda realmente precisa e merece. 100 anos não faz todo ano. Não é todo canto que faz, é todo mundo. Como eu tenho dito, né? Não são 100 dias, não são 100 meses, são 100 anos. Isso é muita coisa. E de vida constante, não é? E sempre com boa qualidade. Sim. Mas para viver 100 anos, e como é que faz para viver? Porque tem custos, não é? Não só os amigos, mas tem toda uma logística, tem todo um custo disso. Antigamente é até um pouco contraditório, porque antigamente a banda se apresentava mais do que hoje, né? Eu vi até vocês falando lá no programa lá que a banda no tempo, as Noites Marianas, mês de maio, né? Tinha ano que a banda tocava praticamente todos os dias. Entendeu? Sim. Então assim, sempre entrava um capitalzinho para a banda, né? Dava um agradozinho aos músicos e ficava um capitalzinho, mas a banda já viveu situações piores. Hoje a gente sabe que tem instituições que ajudam, eu posso destacar aqui até a Justiça de Timbaúba, né? A primeira vara, a segunda, junto com a promotoria, que é aqueles pequenos delitos que eles fazem acordo lá, eles ajudam a contribuição. Né? Eu acredito que a Funchal a Fundação também consegue valores assim, que realmente está sendo o nosso apoio agora. Pronto. No nosso caso também, entendeu? Inclusive essas 2 últimas salas que construímos lá na época de Fernando Andrade, que era o presidente na época, o Dr. Fernando Andrade, praticamente todo o custo foi com esse dinheiro aí que a gente conseguiu, entendeu? E hoje em dia a gente ainda está se mantendo. Aí assim, antigamente a dificuldade era mais porque a banda, além de ter pouco músico, eu entrei em 1982. Eu vim até conversando com o Lucas aqui, e naquela época a quantidade de músico pequeno, a banda muito reduzida e não tinha instrumental. Quando chegava a parte do aluno, tá apto já a pegar instrumento, não tinha instrumento para ele. Aí tinha vez que um instrumento só servia para 3, 4 alunos. Aí dali o que se destacasse era quem ficava com o instrumento. O atual professor, inclusive o Fábio, né? Ele fala que era um clarinete para 8. E o final a gente já sabe, foi ele que ficou. Né? É que ele ficou. Aí, como o Lucas aqui falou, de Jeová Barbosa para cá, que foi o presidente do tempo dele para cá, foi o divisor de águas realmente, na 1º de novembro, ele através de conhecimento, né? Jeová é um camarada muito estudioso e não é? Muito pessoa boa, preparado. Muito preparado, É o cabeça lá, entendeu? Até hoje.
Então, assim, ele ganhou o instrumento da FUNAR na época, Petrobras, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Então, assim, deu uma levantada muito grande na parte da escolinha, né? Isso vai estimulando os alunos, porque uma coisa é você chegar e ter um instrumento para 8 pessoas. Para 8 pessoas. E uma coisa é você chegar, tem lá você tá apto, tá seu instrumento e você pegar. Então, a banda foi evoluindo. Tem um custo grande? Tem, porque aqueles instrumentos lá de paleta, uma paleta de tenor hoje custa o quê? Uns R$60, né? Por aí. Entendeu? Por aí. Aí sempre tá, o de bocal até que não tem esse custo todo não, é mais óleo para colocar nas bombas, né? O trombone de vara, a pastinha para colocar, mas o instrumento de paletas ele gasta. Tem um músico que fez parte daqui, o Fernando Romaiol, que ele hoje toca na banda da polícia de São Paulo. Sim. Aí lá eles usam a paleta 2, 3 vezes já. Aí todo ano ele vem pra cá. Aí traz a paleta pra cá? Aí quando ele traz, ele traz uma caixa, isso tem. E ainda bom. Enorme a gente. Ajuda bastante, né? Mas você falou assim de alunos, não é? Então hoje a escolinha tem quantos alunos? A escolinha hoje tem uns 50 alunos. E para qual idade para poder entrar na escolinha? Como é que se faz para poder entrar e participar? Bom, o professor, né, Fábio, ele sempre fala que é de 8 a por aí vai, pela frente, né? Não tem idade... Não tem idade máxima, só idade mínima. Aprendeu a ler, tendo uma noção de matemática, porque música é uma matemática. Música é matemática. Envolve, obviamente, né, os documentos principais, é bom que a pessoa tenha, mas se também ele não tiver, por exemplo, RG ou CPF, também não é nenhum empecilho muito grande, né? Você ter ali os seus documentos principais é importante. Um caderno de música, né, que para começar todo o processo. As aulas são nas segundas à noite com o professor Maurício e sim, importante dizer o horário, né, às 7h30. E nas terças e quintas com o professor Fábio, na parte da manhã das 8 às 11h30 e na parte da tarde das 2 às 5 horas da tarde. Com o Fábio também. Então tem Fábio e Maurício, são 2 professores. Isso. No caso, segunda, terça e quinta e sábado agora que ele também tá. Então se eu quiser ir lá aprender, ele também tem uma vaga lá. Com certeza. E é mais do que bem-vindo. Bom. A banda hoje, inclusive, a gente fez um levantamento recentemente, a banda também tem para base de seus 50 músicos. Sim. Diferente da época de seu Otávio, né, quando o senhor começou, ele falou aí, relatou 30 músicos, então assim, vai se passando por fases, mas a 1º de novembro resiste. Há 100 anos a 1º de novembro resiste. Isso Passamos de um tempo difícil, que foi essa pandemia agora, tivemos que fechar as portas. Né? Também, por outro lado, a despesa também caiu. Diminuiu. Só quem perdeu foi o público, não é? Os músicos também, muitas crianças não entraram, deixaram de aprender, não é? Assim, passa o tempo, não tem como. E o foco da banda hoje é justamente... Eu tomo conta das redes sociais, né? Eu estou praticamente como um assessor de comunicação da banda, tentando mudar a linguagem da banda. Por quê? A banda de música ela ficou vista apenas para um público mais idoso. E eu sou um jovem e assim, eu tenho um orgulho enorme daquilo que eu faço. Eu estou há 10 anos ali. Então assim... Você toca que instrumento? Eu toco hoje na banda, eu toco flauta, mas eu comecei no clarinete. Não aguentei mais, aí pedi para ir para flauta. Mas assim, na parte das redes sociais a gente tenta justamente angariar esse público mais jovem, sabe? Mostrar que a banda, Timbaúba tem 2 bandas fantásticas, o Terpina e a 1º de novembro, e mostrar que todo o nosso trabalho vem sendo feito brilhantemente e que nós estamos aqui, sabe? Então essa é a nossa visão hoje nas redes sociais da banda. Temos um Instagram com seus quase 700 seguidores, pretendemos também aumentar esse número, o @banda1 de novembro aí, para você seguir também, né? Temos um canal no YouTube com quase 500 inscritos, também Banda 1 de novembro. Tem uma apresentação lá, não tem? Então vamos assistir uma. Vamos. Então vamos ver lá uma dessas aí.
Então essa foi dado agora a última retreta passada. Todas as apresentações agora nós vamos colocar em alta qualidade no canal do YouTube. E isso é um diferencial, porque quase nenhuma outra banda faz isso. E não só, no canal do YouTube a gente também está colocando documentários, que aí é a minha área, né? Aí é onde eu entro. Então vamos começar com o pé direito nesse segundo centenário, né? Com certeza. E por que pé de cará? Bom, seu Otávio, que Pé de cará, antigamente, quando a Euterpina surgiu, existia uma rivalidade muito grande entre a 1º de novembro e a Euterpina, a ponto de, mesmo em procissões, em tocadas que faziam juntas, uma não ficava perto da outra. Se na procissão uma ficasse na frente, a outra ficava lá atrás, entendeu? Era nesse sentido aí, a rixa era muito forte. Então, tinha um moreno lá que acompanhava a banda e o pé dele era cortado, né? Em formato assim de um inhame, de um cará. De filariose. Isso. Como ele gostava de tomar uma e ele era moreno, e na época também o mestre Amaro era moreno também, começaram a atribuir esse apelido à banda, mas no sentido de apelidar mesmo, né? Pejorativo. Certo. E no passar do tempo, esse apelido hoje deixou de ser pejorativo para ser carinhoso. Para ser carinhoso, e a banda hoje é conhecida em todo canto como pé de cará. Pé de cará. A população abraçou esse apelido e de o pé de cará passou para a pé de cará. E em todo lugar, 1º de novembro, a pé de cará, né? Isso é muito forte, é um nome muito forte. Quando a gente chega nos encontros, por exemplo, com as outras bandas, é a pé de cará de Timbaúba, sabe? Isso é muito bacana. E a pé de cará, ela tem levado, a 1º de novembro, ela tem levado o nome de Timbaúba em vários cantos, né, no mundo todo. Hoje, atualmente, nós temos o Hudson, filho de Tonho Barbudo, não sei se... Sim, lembro do Tonho Barbudo, lembro. Pronto. O Hudson hoje, ele é clarinetista da Orquestra Sinfônica da Bahia. E recentemente fez até um concerto que passou no Jornal Nacional, faz questão de dias. Sim. E ele aparece na reportagem. Então, assim, um filho da terra, né? Filho da 1º de novembro. E da casa. Isso. Músico da Marcos casa. FM, isso. O Luiz Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga Carneiro, que foi um dos músicos... a gente tem uma referência na área de saxofone, que é o Araújo, né? Que é um saxofonista fantástico, que foi aluno justamente do Luiz Gonzaga Carneiro, clarinetista da casa, foi para Brasília, por lá passou muito tempo, fez fama também nessa área. Outro nome que eu acho importante citar para Timbaúba, que é o Zito Damião, que é o camarada que fez, ele somente fez o hino de Timbaúba, apenas, né? E também filho da 1º de novembro. E, se me cabe também o tempo, o Amaro Jorge. Sem contar os que vivem nas Forças Armadas, né? Nas bandas de música da Polícia Militar, né? Só o irmão de Zé da Silva Ramos teve Severino Ramos, teve Léo Gildo na banda aqui do Rio Grande do Norte. Agora tem o Davi, o filho de Chico da Burra, Chico também, né, o nome dele, Francisco também, que é regente da banda aqui da Paraíba, da Polícia Cardeal, da Paraíba, né? Cardeal, uma infinidade de músicos que foram daqui, que hoje faz parte das fileiras das bandas de música de militares. Ou seja, a banda tá aí. Tá aí e mostrando para que veio, né? Justamente. Bom, eu digo também que a Fundação, já naquele dia do aniversário dos 99 anos, isso, que participei, e está de pé, hein? A Fundação Jardim de Andrade está de pé para poder colaborar no que for possível. Inclusive, para a gente fazer a Fundação já fez uma homenagem a gente, né? A gente é grato pela homenagem lá em frente à igreja. Foi, as duas bandas foram homenageadas também. A gente sempre querer unir as pessoas, né? Unir as bandas também, acabar essa... já não existia mais, né? Não. Mas fizemos lá, foi tanto a 1º de novembro como a Euterpina foram agraciados com a medalha Jardim de Andrade. Esse é um detalhe que ele falou, né? As bandas antigamente não podiam se encontrar, mas a relação hoje é totalmente diferente. A gente tira uma brincadeira, aquela coisa outra, mas eu tenho amigos do coração da Euterpina, como o pessoal da Euterpina também na 1º de novembro, então isso hoje não existe mais, graças a Deus. Junto, quando é carnaval se mistura tudo, se toca nas orquestras. As orquestras se juntam, né? Pela amizade e vai em frente. Mas você falou que vai ter um CD agora, a pretensão é gravar um CD comemorando um centenário. Aí eu pergunto, qual tipo de música vai ter nesse CD? Porque eu vejo mais frevo, não é? Quando eu vou a 1º de novembro, não sei se por coincidência, eu sempre vejo aquelas orquestras de frevo tocando. Mas aí, assim, a banda em si toca pouco frevo, porque quando chega essa época de carnaval, a banda ela divide em orquestras. Dá uma parada, aí o pessoal divide as orquestras, toca o
carnaval, depois pronto, a gente começou o ensaio domingo passado agora, né? Mesmo não tendo carnaval, mas deu a parada, né? Sim. Aí depois do carnaval, em março, a gente começa novamente as atividades. Esse repertório para esse CD, especificamente, a gente vai escolher ainda. Uma pergunta, tem música suficiente de Timbaúba para fazer esse CD? Não é só de música de Timbaúba, não. A gente vai escolher música como compositores, sim, né? Uma delas que o seu Jeová estava até sugerindo foi Suíte Pernambucano, que de Duda, o maestro Duda, entendeu? Que uma música muito tocada. Vou dar um spoiler aqui, a gente já está ensaiando inclusive Suíte Nordestina, né? Que também é de Duda. O repertório desse ano é Suíte Nordestina mesmo. É Suíte Nordestina? Pronto. É dele mesmo. Foi o Jeová que sugeriu essa daí. Aí a gente vai preparar um repertório, umas 10 músicas. Mas uma pergunta, nós temos músicas suficientes aqui, porque tem muitos autores, né? Muitos timbalbenses. Refere a timbalbenses. Olha, veja mesmo. Ou não temos? Tem, agora sim, é como o senhor falou, mas na parte de frevo. Tem o Paulo Ramos, tem Marcos FM, tem o menino da Pé de Cara Frevo Orquestra, né? Fabinho, Jorge, que tem frevo gravado, a autoria dele. Certo. Agora sim, para banda de música mesmo, aqui nós só temos o Marcos FM. Que ele fez vários arranjos, inclusive ele fez uma composição que é fantástica, que é um poema tocado, né? Eu não me lembro agora do nome da partitura, mas é uma composição linda, fantástica. Ele é um dos grandes arranjadores de Pernambuco, isso eu falo com tranquilidade, e pretendemos também no repertório desse ano, dando um outro spoiler, que possivelmente vai ter a ver com a história do centenário, porque agora a gente está fazendo isso no nosso repertório, estamos tentando contar uma história, ter um tema. Sim. E o desse ano possivelmente é referente aos sucessos que foram tocados ao longo dos 100 anos. E tem uma composição de Marcos que é marcante, que futuramente a gente vai... Boa ideia, isso é bem legal. Assim. É um dos camaradas também que vem levando o nome de Timbaúba também, vive em Recife hoje, ele é o maestro do SEMO, que é o Conservatório de Olinda, Conservatório de Música de Olinda, né? E também trabalha no CPM, se eu não estou enganado, que é o de Recife mesmo. É arranjador, de vez em quando está fazendo um curso, aí toda vez... Agora sim, é um cara que foi daqui, mas assim, ele ama a 1º de novembro. Quando tem um curso lá que ele está fazendo, ele faz questão de mandar convidar o pessoal, os outros lá pagam, aqui ele não, para vocês é gratuito, é só se inscrever e assistir. Bom. Eles sabem, né, as dificuldades que vivenciamos aqui juntos na cidade. Com certeza. Nossa FM é fantástico. Então ajudou demais a banda. Ajudou não, ajuda. Ajuda. O que ele pode fazer, ele faz. Essa é uma característica muito forte também da história da banda. Eu sou um desses exemplos, eu sou natural da Santa. Eu sou um filho da Santa Terezinha. Sim. Que tive a minha trajetória completamente mudada pela 1º de novembro. Eu tenho amigos não, né? Mas assim, pessoas com quem eu convivi, com quem eu cresci, que hoje estão na criminalidade. E não dizendo que a Santa é um lugar disso, pelo contrário, eu amo o meu lugar. Mas que existe, a gente sabe que existe. E assim, a banda mudou minha trajetória como mudou a trajetória de tantos outros. Então temos que incentivar, né, investir nisso aí. Né? Justamente. Otávio, mas a 1º de novembro tem projetos aí, me liga junto à Fundap, não tem história de patrimônio vivo, não é? Tem. E o que está faltando aí para 1º de novembro também fazer parte desse grupo seleto? Entrar. São 14 anos já que a gente vem lutando para conseguir ser eleito no patrimônio vivo. E o que é que falta, Otávio? Eu não sei quais são os critérios que são utilizados lá na comissão. A gente sabe que Pernambuco acho que por conta disso também, né, é um celeiro muito grande de cultura. Sim. Né, a gente quando vai se apresentar, geralmente quando a gente manda documentação, muita coisa que eles pedem para a gente fazer, a gente manda tudinho, aí eles fazem a seleção. Geralmente é eleito 60 e poucos. Aí depois de sair da seleção, eles marcam um dia para a gente fazer a defesa. Sim. Então a gente leva a banda, leva uma pessoa para falar porque esse projeto, que esse projeto vai... E cada apresentação 10 minutos. Certo. Né, para falar e se apresentar. Então assim, a gente vê lá, também os 60 não vão no mesmo dia porque não tem como. Aí divide, né? 10, 8 por dia. A gente vê que realmente são pessoas capacitadas, porque vai além de instituições, como a gente, que são... grupos, vai também pessoas físicas também. Certo. Então a gente vê que é rico, né? Todos merecem, né? Todos merecem. Eu acho até que para a comissão é um desafio, uma situação muito complicada, né? Para você
Eram três que eram anualmente, sim. A partir de ano passado, são 6 agora. São 6, aumentou. Será que agora o centenário vai ser o presente do centenário, vai ser isso? Quem sabe, né? Vamos torcer para isso, né? Não sei. Trabalhar e mandar direitinho. Vamos estar lá tentando pelo 15º ano, né? Se Deus quiser. Acho que é esse, é agora. É brasileiro, né? Não desiste não. O Lucas, e esse ano agora, o centenário, tem coisas novas colocadas também na parte social, na parte das redes sociais. Tem. Principalmente no YouTube da banda, né? É um trabalho que eu não faço sozinho, eu faço junto com o Michael Vinícius, que é um trombonista também lá da banda. Documentários, nós vamos crescer bastante essa questão. A gente estava até conversando, né, sobre os 7 fundadores. A gente pretende fazer um documentário sobre eles, mas não apenas. Pretendemos também crescer na questão A Nossa História, que é um trabalho que a gente já faz. Fizemos 2 temporadas, que é pegando a história de músicos da banda e tentando contar a história da banda por meio deles. Sim, já temos 2 temporadas. Um bom caminho. É uma visão diferente, né? Já temos 2 temporadas esse ano, a terceira vai ser a temporada do centenário. Então, assim, com possivelmente 10 episódios. Fizemos antes com 4, esse ano queremos crescer. Então, a Nossa História, esse documentário sobre os 7 fundadores, que muito pouco se sabe, mais se sabe sobre Amaro Jorge, né? Então, também é um trabalho importantíssimo. E importante frisar que as retretas também, né? Todas as apresentações da banda, desfiles, tudo isso vai ser colocado em alta qualidade no canal da banda. Então, o trabalho que a 1º de novembro faz e referente ao Instagram também, né? O dia a dia da banda, isso vai estar lá. Porque muitas vezes, 1º de novembro só se vê numa apresentação ou só se vê em um desfile. Não. Agora a gente quer colocar o dia a dia da banda. Eu, como estou à frente da linguagem, né? Da expressão da 1º de novembro nas redes sociais, a gente quer colocar o dia a dia da banda no Instagram, no Facebook e o YouTube ficar para esses trabalhos mais complexos que realmente mostram a história. Então, esse ano, especialmente na parte do encontro de bandas, tudo isso vai estar bem documentado nas redes sociais. Bom. Posso só repetir elas? Pode. Instagram, @banda1 de novembro, e o YouTube, também Banda 1 de novembro, é bem tranquilo de encontrar. Bom, chegou o momento final do nosso programa. Aí eu quero agradecer, né, a vinda de vocês aqui. Acho que também sou apaixonado, também sou sócio da banda também, eles também são sócios também lá da banda. Só não sou músico, mas quem sabe um dia. Quem sabe um dia. As portas estão abertas, né? Então quero agradecer um momento para as suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo. Nós aqui agradecemos pela oportunidade, né, de poder estar aqui, divulgar a nossa banda, a nossa entidade. Agradecer a sócios, músicos, admiradores, né, que é essas pessoas que contribuem direto ou indiretamente com a sociedade, e convidá-los para participar conosco das festividades agora que iremos realizar, se Deus quiser, em comemoração aos 100 anos da nossa bandinha. Muito bem. O que eu tenho a dizer é que realmente, apesar de todas as fases, das vacas magras e das vacas gordas, em 100 anos a 1º de novembro resiste. Isso é muito forte e eu carrego comigo para todo lugar que eu vou. Então, viva Pé de Cará e que mais 100 anos aí pela frente tenhamos. Aí. Parabéns a todos. Você fala, força, determinação e fé. A gente consegue, né? Assim, né? Ó, vocês aí, participem também do centenário aí do nosso 1º de novembro da Pé de Cará. Um abraço, até mais. Ó, lembra, curta, compartilhe, manda um recado aí pra gente aí. Até mais.